Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos continuar com as aulas de equilíbrio químico, falando sobre o princípio de Le Chatelier e a lei de diluição de Ostwald. Então vamos prestar bem atenção porque essas aulas têm um grau de complexidade elevado. Bom, primeiro, quem foi Le Chatelier? Bom, Le Chatelier foi um francês, né? Lógico. Ele, no final do século XIX, ele percebeu que quando você tinha uma situação de equilíbrio químico e algo alterava essa situação, o que a gente percebia? Que sempre a reação tendia a manter o equilíbrio, ou seja, ele tentava diminuir o efeito causado por essa perturbação. E aí, essas perturbações, nós vamos ver quais podem ser e como que o sistema pode evitar ou minimizar essa perturbação, certo? E essa ideia que ele teve, né, de minimizar uma ação sobre uma reação, ficou conhecida como o princípio de Le Chatelier. Olha só o que está escrito aqui, ó. Quando se exerce uma ação sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que produz uma minimização da ação exercida. Ou seja, ele vai tentar encontrar um novo equilíbrio. Tá certo? Tá? Então vamos ver se a gente entende o que acontece. Olha só, aqui eu tenho uma situação da produção de amônia, certo? Aqui eu tenho a amônia se decompondo em N2 e H2, certo? Aqui eu tenho um ΔH positivo. Se é um ΔH positivo, significa que é uma reação endotérmica, certo? Tá? E aí aqui a gente tem algumas alterações. Então, se eu por acaso pego esta reação aqui e aumento a temperatura, toda vez que eu aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica. Então, nesse caso, a reação é endotérmica, não é? Se ela é endotérmica, o deslocamento vai em sentido da reação, ou seja, para a direita, certo? Se eu diminuir a temperatura, vai em direção à reação exotérmica, ou seja, se a equação direita é endotérmica, a equação inversa, ou seja, da direita para a esquerda, ela só pode ser exotérmica, não é mesmo? Então, se eu aumento a temperatura, ele vai em relação à reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, ele vai em relação à reação exotérmica. Nesse caso, como a reação é endotérmica, se eu aumento a temperatura, vai para a direita. Se eu diminuo a temperatura, vai para a esquerda, mas é no caso dessa equação, porque se a equação aqui fosse ao contrário, tivesse um ΔH negativo, aqui iria para a esquerda e aqui embaixo iria para a direita, então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é simplesmente, aumentou a temperatura para a direita, diminuiu a temperatura para a esquerda, não. Aumentou a temperatura, vai procurar a reação endotérmica. Diminui a temperatura, vai procurar a reação exotérmica. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Outra coisa, se eu aumentar a concentração do reagente, lógico, se eu aumento aqui, para minimizar, ele tenta ir para lá, não é isso? Se eu aumento aqui, eu tenho que produzir mais, não é isso? Então, o deslocamento é tentar minimizar o que aconteceu. Então, se eu aumentei isso aqui, é lógico que eu vou aumentar a produção desse. Então, o meu deslocamento vai ser para a direita. Se eu aumento o reagente, lógico, deslocamento para a direita, certo? Agora, e se eu aumentar o produto, o que vai acontecer? Lógico, para minimizar, vai ter que voltar, né? Eu vou ter que produzir, né? Eu vou ter que voltar fabricando mais NH3, ou seja, eu vou minimizar deslocando para a esquerda, tá certo? Então, olha só, aumentei o reagente, desloca para a direita. Aumentei o produto, desloca para a esquerda. Então, nesse caso, não tem dúvida, certo? Aumentou o reagente para a direita, aumentou o produto para a esquerda. Tá certo? Agora, se eu aumentar a pressão, o que acontece? Olha só o que está escrito aqui. Ó. Sempre vai procurar a menor quantidade de mol. Certo? Então, eu vou ter que contar. Quantos mol eu tenho aqui no meu reagente? 2 mol. Quantos mol eu tenho aqui no meu produto? 3 mais 1,
4 mol, certo? Se eu tenho 4 mol, então eu aumentando a temperatura, eu vou procurar o quê? Menos mol. Então vai se deslocar para onde? Nesse caso, se desloca para a esquerda. Entendido? Tá? E se por acaso eu diminuir a pressão, ele vai procurar o quê? Maior quantidade de mol. Então, no caso aqui, ó, eu vou diminuir a pressão. Aqui tem 2, aqui tem 4. Então, se eu diminuir a pressão, nesse caso, vai para a direita. Então, vocês perceberam que a gente tem que analisar tanto no caso da temperatura quanto no caso da pressão. A gente tem que analisar, tá certo? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Aqui eu tenho o NO2 se decompondo em N2O4 e vice-versa. Então, se eu aumentar o NO2, o deslocamento vai ser para a direita. Olha a setinha aqui, ó. Lembra? Aumentei o reagente, desloca do lado contrário. Se eu aumentei agora eu vou aumentar o N2O4, ó, vou aumentar o produto, então vai deslocar para lá, concorda comigo? Se por acaso eu diminuir o produto, ó, agora eu vou diminuir, então lógico, se eu diminuir, ele vai para o lado contrário, né? Ó, tem o NO2, N2O4. Aumentei, vai para lá. Se eu diminuir, vai para cá, né? Lógico. Sempre no sentido contrário. E se eu diminuir o NO2, lógico, vai voltar para a esquerda, tá certo? Então o efeito da concentração funciona desse jeito. Bom, olha só o deslocamento do equilíbrio, como é que funciona graficamente. Eu tenho a primeira situação aqui, eu tenho N2O4 e N2, certo? O que eu vou fazer aqui? Está em equilíbrio, vocês percebem que está em equilíbrio. Os dois aqui estão em quantidades constantes, o tempo está passando e eles não estão se alterando, portanto está em equilíbrio. Aí eu adicionei N2O4, percebeu? Ó, adicionei N2O4. Se eu adicionei N2O4, olha aqui, ó, eu vou ter um deslocamento, olha só, aqui, ó, desloquei aqui. Então o que acontece? A equação vai tentar encontrar um novo equilíbrio, não vai? Então, para tentar esse novo equilíbrio, ocorre o deslocamento. E aí, o que acontece? Eles encontram o novo estado de equilíbrio. Veja bem, estava em equilíbrio aqui. Adicionei N2O4, ele vai fazer o quê? Aumentei os reagentes, não aumentei? Com certeza, ele vai procurar um novo equilíbrio. Opa, chegou no equilíbrio, volta a ficar constante de novo. Tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Toda vez que eu alterar um sistema em equilíbrio, ele vai tentar minimizar a ação que foi feita. Princípio de Le Chatelier, tá certo? Bom, e na pressão? Sempre na pressão vai procurar o quê? Sempre o que tiver maior ou menor quantidade de mol. Então, se por acaso eu aumentei a pressão, ele vai fazer o quê? Procura menor quantidade de mol. Então, nesse caso, vai para a direita, certo? Se eu diminuir a pressão, o que acontece? Diminuiu a pressão, procura maior número de mol, certo? Procura o maior número de mol, nesse caso vai se deslocar para a esquerda, certo? Tem que ficar bem claro isso daí, gente, não pode confundir. E a temperatura, lembra da temperatura? Se eu aumento a temperatura, ela sempre procura o endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, ele sempre procura o exotérmico. Dá uma olhada nessa reação aqui agora. Tá vendo aqui? Ó? A nossa reação agora é o quê? É uma reação exotérmica. Então o exotérmico está sendo aqui, ó, da esquerda para a direita, certo? E se eu aumentar? Se eu aumentar, ela não vai procurar a exotérmica, ela vai procurar a endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, nesse caso, vai para a esquerda, porque para a esquerda é que está acontecendo a endotérmica, certo? E se eu diminuir a temperatura, a gente sabe que diminuir a temperatura sempre procura o exotérmico, então nesse caso vai para a direita, certo? Bom, uma outra coisinha que a gente tem que entender é que a constante K de equilíbrio vai variar apenas com a temperatura, certo? Significa que a pressão não altera e a concentração também não altera o K. Só a temperatura que altera, certo? Quando for uma reação endotérmica, certo? Se eu esquentar, o valor da constante aumenta, e na reação exotérmica, se eu esquentar, diminui o valor de K.
tá? Isso daqui também é importante a gente lembrar, certo? Continuando. Agora a gente vai para a lei da diluição de Ostwald, certo? Ou seja, o cálculo da constante de ionização. Vocês lembram que ionização é algo que acontece com os ácidos, não é mesmo? Mas nesse caso a gente vai poder fazer o mesmo raciocínio tanto para ácidos como para bases, tá certo? Então, como que eu faço isso? Eu vou tentar achar o KI, né, constante de ionização, sabendo que quanto que ionizou do ácido ou quanto que ionizou da base. Para isso eu preciso saber o alfa, o grau de ionização. Lembram do alfa, como é que funcionava? Né? Era a quantidade que reagiu dividido pela quantidade total de elétron, de mol que a gente tinha, certo? Essa era a reação. E aí a gente fazia essa equaçãozinha, né? Ó, concentração total aqui no início, aqui eu tinha zero, aqui eu tinha zero também, certo? Aí, o que vai gastar, o que vai reagir? Uma certa porcentagem, né? Que é o alfa, e aí eu multiplico pela concentração que eu tenho aqui em cima, o resultado vai ser proporcional à quantidade de ácido e à quantidade do ânion que tiver aqui. E o equilíbrio vai ser o quê? O que você tinha menos o quanto que reagiu, não é isso? Certo? E aí, aqui você tem o mesmo valor antes e o mesmo valor que você tinha quando formou, certo? Vamos dar mais uma olhadinha. Se a gente for levar em consideração, né, aquela relaçãozinha lá, o que a gente percebe? A gente percebe que o H+, certo? É a concentração do ácido, certo? O A- é a concentração do ânion e o HA é a concentração total, certo? Então, o que acontece? Lembrem-se que é sempre produto sobre reagentes. Ó, aqui, ó, aqui é o reagente, aqui são os dois produtos, né? No equilíbrio que eu tenho concentração menos alfa vezes a concentração. E aqui eu tenho alfa vezes concentração e aqui eu tenho alfa vezes concentração. Esses valores do equilíbrio eu vou colocar na fórmula do KI, certo? Olha só. Então, o H+ era alfa multiplicado pela concentração e o A- era alfa multiplicado pela concentração. E aqui embaixo ficava quanto? Concentração menos alfa multiplicado pela concentração, não é isso? Fazendo a continha vai dar alfa ao quadrado, né? Alfa vezes alfa, concentração vezes concentração, concentração ao quadrado, certo? E aqui coloque em evidência a concentração e fica 1 menos alfa. Posso cortar aqui? Não posso? Vai ficar alfa ao quadrado vezes a concentração dividido por 1 menos o valor de alfa. Essa é a formulinha para achar o valor da constante de ionização, certo? Mas isso aqui é para ácidos fortes, certo? Para ácidos fortes. Se eu tiver um ácido fraco, a minha equação fica muito mais fácil, fica só com a parte de cima. Por quê? Se for um ácido muito fraco, esse alfa aqui não vai fazer praticamente diferença nenhuma no valor. E se não fizer diferença no valor, vai ser muito próximo de 1. Se é muito próximo de 1, a gente joga fora, a gente descarta. Tá certo? Então, o que a gente tem que perceber? Que as equações são esta daqui, né, para ácidos fortes e essa daqui para ácidos fracos. Tá certo? Como eu falei anteriormente, a gente pode observar, isso pode ser feito um raciocínio para ácido, tanto para base. Certo? E quanto maior o valor de K, mais forte é o ácido ou mais forte vai ser a base. Olha só. Continuando aqui, ó. Vamos analisar um pouquinho, né? Aqui eu tenho um ácido que eu vou colocar em água, certo? E aqui vai ocorrer o equilíbrio. Como que ocorre o equilíbrio? Eu tenho o ácido, eu tenho a água e eu tenho os cátions e os ânions aqui tudo dissolvido no meio, onde entrou em equilíbrio, certo? Daí a gente tem o quê? Nós temos o valor da constante Ka, ó, vejam bem, Ki é a constante de ionização, Ka é a constante de ionização para ácido e Kb é a constante de ionização para base, tá? Não precisa ficar escrevendo Ka e Kb, pode escrever Ki à vontade que não tem problema nenhum, porque é a mesma coisa, tá? Eu só coloquei aqui para a gente comparar que é igual, ó. Se eu colocar tanto a fórmula para ácido quanto para base, é igualzinho, ó. Certo? Ka e Kb, tudo igualzinho. Então, é só para vocês notarem que não há diferença mesmo, né? E quando eu vou montar a constante de ionização, para vocês perceberem sempre os produtos em cima, aqui, ó, H+ multiplicado por HCO3-, certo? Que são os produtos, sobre a
substância que está aqui nos reagentes, né, que vai aqui embaixo. Então, isso é o que a gente precisa ter bem em mente daqui para frente, tá certo? Será que a gente entendeu tudo? Olha só. Então, a gente tem um ácido, ele vai sofrer ionização. O que é sofrer ionização? Vai virar H+, e o ânion menos, e aí a gente vai ter o equilíbrio, certo? No equilíbrio, o que a gente tem? A constante, que é alfa ao quadrado multiplicado pela concentração, dividido por 1 menos alfa. Isso para ácidos e bases fortes, certo? E aqui, se for um ácido ou uma base fraca, é simplesmente alfa ao quadrado vezes m. Tá? E os valores de KI, quanto maior o valor de KI, mais forte vai ser o ácido. Quanto menor o valor de KI, mais fraco vai ser o ácido. Ah, professor, mas e aquilo ali em cima? Aquilo ali é a concentração dos íons. Se você tiver o H+, é só você fazer alfa vezes a concentração que você acha a concentração de H+. Se você tiver a concentração dos ânions, é só fazer alfa vezes a concentração que você tinha no início, que você vai conseguir descobrir qual que vai ser a concentração no equilíbrio, certo? Vamos ver se a gente faz alguns exercícios? Olha só. A figura a seguir representa a preparação de duas soluções ácidas. Levando em conta que as duas soluções apresentam a mesma concentração em mol por litro, escreva a equação de ionização desses dois ácidos. Então, primeiro para o frasco 1, certo? O que a gente tem? Ácido, que é o HCl, se ioniza, ou seja, ele se separa em H+ e Cl-. Acabei de fazer a equação de ionização. Olha como é simples, isso vocês já sabem fazer. E como que ficaria do frasco 2? Vai ficar o ácido acético, né, que está lá, certo? Que é um ácido fraco, não é isso? Vai se dissociar e vai ficar o quê? Também, ó, H+, mais H3COO, e o H que estava aqui se separou, não é isso? Tá? Em qual desses frascos temos maior quantidade de íons na solução? Lógico, que vai ser qual? O frasco 1, né? Por que é o frasco 1? Porque sempre, quanto mais forte for o ácido, mais íons ionizados nós teremos, certo? Então, nós temos no frasco 1. Qual das soluções seria melhor condutor? Qual solução conduz melhor? Também aquela que tem mais íons, não é mesmo? Portanto, continua sendo a do frasco 1, né? Certo? Porque quanto maior a quantidade de íons, maior a facilidade de transporte de corrente elétrica. Tá certo até aí? Tudo bem? Continuando, olha só. Agora nós temos um cálculozinho. Considere que as soluções de HCl e de ácido acético preparados no exercício anterior tenham as concentrações e seus graus de ionização indicadas na figura. Então, olha só, eu tenho aqui ó, o HCl, 2 mol por litro, e um alfa de aproximadamente 100%. Opa, 100% significa que ioniza tudo. E aqui eu tenho o ácido acético, mesma concentração, só que um alfa de 0,1, ou seja, praticamente não ioniza nada. Então, vamos calcular as concentrações em mol por litro do HCl. Tá certo? Então, vamos lá. O que a gente sabe? No início, né, a gente tem que ter em mente essa nossa tabelinha aqui do lado, né? Certo? Que isso aqui sempre vai auxiliar a gente. Né? Concentração total, nada e nada, o que gasta, o que forma. Então vamos fazer passo a passo. No início, o que eu tenho? Quanto de HCl eu tenho? Está marcado lá em cima, não está? Certo? Quanto que eu tenho? 0,2 mol por litro. Quanto tenho de H+? Nada. E de Cl-? Nada também. Aí o que eu sei? Eu sei que a minha reação é proporcional, não é isso? Então se é proporcional, eu tenho 2 mol por litro multiplicado por alfa, pelo alfa, não é isso? 2 mol, que é a concentração, multiplicado pelo alfa. Meu alfa está aqui dizendo que é 100%. Todo mundo sabe que 100% é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. Olha o 1 que eu coloquei aqui. Então vai ficar 0,2 vezes 1, que deu 0,2. Se é proporcional, então todos têm índice 1, né? Aqui, ó, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Então nós teremos a mesma concentração. Certo? Se eu tenho a mesma concentração, o que a gente percebe? Que no equilíbrio é só eu fazer o que eu tinha menos o que eu gastei na minha proporção, certo?
Então, se eu tinha 0,2, consumi tudo, fiquei com 0. Lógico, não é 100% de ionização, então não sobrou nada de HCl. Então, minha concentração final no equilíbrio ficou com 0 mol de HCl. E qual vai ser minha concentração de H+? Ué, tudo que eu formei, 0,2 mol por litro, e de Cl- também tudo que eu formei, 0,2 mol por litro. Tá? Espero que tenha ficado claro. Olha só, eu também consigo resolver pela equaçãozinha. Você lembra que eu falei que a concentração de H+ é só alfa vezes a concentração? Eu sei quanto vale alfa, não vale 1. Eu sei quanto vale a concentração, não é 0,2. Então, o que eu vou fazer? 1 vezes 0,2. Quanto deu? 0,2 mol por litro. Então, eu posso calcular tanto pelo método da tabela ou como pelas equações. Tá certo? Continuando. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o ácido acético. Certo? O que a gente sabe? Que a gente tem quanto no início? 2 mol por litro. Lembra que a concentração aqui é exatamente a mesma, tá certo? Agora, o que acontece? No início não tenho nada de H+ e nada de CH3COO, não é isso? Na reação, o que acontece? Proporcional, lembram disso? Se é proporcional, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 0,02 multiplicado por quem? Pelo alfa, mas o alfa é 1. 1% é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01, não é isso? Então, 0,2 multiplicado por 0,01 deu quanto? 0,002. Olha só que pouquinho. É uma quantidade praticamente desprezível, não é isso? E aí, é lógico que a concentração dos dois será exatamente a mesma, 0,002 e 0,002 também do ânion, não é isso? Mas aí como é que eu vou fazer no equilíbrio? Eu vou fazer 0,2 aqui menos o 0,002. Isso é praticamente a mesma coisa, porque vai dar 0,1998. Isso não é praticamente 0,2 mesmo? Então a gente não perde tempo com isso e mantém o mesmo valor. Por quê? Aproximadamente não vai fazer diferença nenhuma. E as quantidades dos outros vão permanecer a mesma, né? 0,002 e 0,002. Acabei de achar a concentração de todos eles, certo? Mas se eu quiser fazer pela fórmula, mesma coisa. Então eu vou fazer quanto? O meu alfa, que é 0,01, multiplicado pela concentração, que é 0,2. Quanto deu? Exatamente o mesmo resultado. Então, vocês vão estar livres para escolher se vão querer fazer pelas equações ou através da tabela. Tá certo? E agora? E se eu quiser calcular a constante de ionização? Bom, para calcular a constante de ionização, eu preciso saber o quê? Primeiro, a formulinha. Lembra? Produto sobre reagentes. Então, coloquei H+ entre colchetes multiplicado por CH3COO entre colchetes dividido pelo ácido que está aqui embaixo. Não é isso? E agora eu vou fazer o quê? Vou substituir os valores. Tá certo? Lembra aqui, ó, vou voltar lá para vocês verem. Olha aqui, ó. Lembra que a concentração é 0,002, 0,002 e aqui a concentração do ácido é de 0,2, certo? Então vamos voltar lá. Olha só, substituir 0,02 de H+, 0,002 de CH3COO dividido por 0,2, certo? Fazendo essa conta, eu vou ter o quê? 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,2, né? Não sei se vocês têm a facilidade, né? Mas 2 vezes 2 é 4. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,2 deu quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a constante de ionização para o ácido acético. Mas, lembra que eu falei que a gente pode fazer pela equação também? Olha só, se é fraco, eu só vou usar a parte de cima da equação, lembra? Então vai ficar alfa ao quadrado vezes a concentração. Qual que é o alfa? Lembra qual que é o alfa? Não é 0,01, porque era 1%, lembra? 1%, 0,01 ao quadrado, e a minha concentração que eu tinha, que era a concentração de 0,2 mol por litro. Fazendo essa linda conta, vai dar quanto? 0,001 multiplicado por 0,2, que vai dar 0,00002, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Perceberam? Duas maneiras
diferentes para chegar no mesmo resultado. Vocês vão fazer da maneira que vocês se acham mais confortáveis no desenvolvimento. Tá certo? Tudo bem? Mais um? Olha só. Observe o esquema abaixo, né? Com duas dissoluções que eu tenho diferentes para ionização. Então, olhando aqui, ó, eu tenho um ácido mais água, que no primeiro equilíbrio eu tive muito ácido, pouco ionizado, e pouco ácido ionizado e pouco, né, ânion ionizado. No segundo eu tive pouco ácido, muito íon H+, e muito íon H-, certo? O que a gente consegue perceber só analisando isso daqui? No equilíbrio 1 prevalecem íons ou moléculas. Aqui, ó, sabe que esse lado aqui são o lado dos íons e aqui são o lado das moléculas. Lógico, moléculas, né? No equilíbrio 1, apresenta a ionização de um ácido forte ou fraco? Bom, se fiquei com muito ácido aqui e pouquinho H+, lógico que só pode ser um ácido fraco, né? Agora, no equilíbrio 2, prevalecem íons ou moléculas? Olha o tamanhão aqui, lógico que são os íons. Se tem muito íon, é um ácido forte, claro. Portanto, o que a gente consegue prever disso daí? Que quanto maior a constante de ionização, mais forte vai ser o ácido, não é isso? Então, mais forte ele é. Entendido? Tranquilo? Então tá. Vamos fazer mais um. Ao diluirmos uma solução aquosa de uma base fraca, o que irá acontecer com a concentração em mol por litro? Ué, simples. Se eu diluir, a concentração só pode diminuir, né? Lógico. Você aumenta o volume e diminui a concentração. Se eu diminuir a concentração, o que vocês acham que vai acontecer com o grau de ionização? Vai aumentar. Por que aumenta? Lembra que toda vez que você interfere, a equação sempre acha um jeito de minimizar? Então, se ficou mais fraco, a tendência é ionizar o restante dos íons que estão lá. Então, eu diluir, tem mais espaço, vai aumentar a minha concentração de íons, certo? Então, o grau de ionização aumenta, tá certo? Tá? Olha só, a concentração da solução diminuiu, porém o grau de ionização aumenta. E a constante, o que acontece? Bom, ela não sofrerá alteração. Por quê? Se o grau de ionização, que é o alfa, aumenta e a concentração diminui, um aumenta, outro diminui, é lógico que isso aqui vai permanecer constante, né? Então, não varia, porque os dois são diretamente proporcionais à constante. Se um aumentou e o outro diminuiu, ela ficou na mesma, não é isso? Tá certo? Mais um agora. Um ácido HX, o X representa qualquer tipo de ânion, tá? Não precisa se preocupar. Apresenta um grau de ionização de 2% e uma solução de 1 mol por litro. Calcule sua constante. Fácil, né? Primeiro que eu faço, vejo o que eu tenho. O meu alfa é de 2%, então 0,02. Lembrem-se que você não pode colocar 2% na fórmula, tem que usar 0,02, né? 2 dividido por 100. Certo? E a concentração de 1 mol. Vou achar KI. Fácil demais, né? KI é igual a alfa. Ó, mas por que eu sei que eu vou usar essa equação? Tá escrito aqui, ó, 2% ácido fraco. Não tenho que sofrer, certo? Ácido fraco, alfa ao quadrado vezes m. Acabou. Aí eu substituo os números, sabe? 0,02 ao quadrado vezes 1. Quanto deu? 4 vezes 10 a menos 4. Acabou. Não tem segredo. Tá? Mais um. A constante de ionização de um ácido HA é igual a 3,6 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Qual o grau de ionização a 25 graus Celsius em uma solução de 0,10 mol por litro? Vou fazer a mesma coisa que o outro exercício, certo? Então, o que eu faço? Alfa é igual a m, né? Que alfa é o que eu quero. O m é 0,1, né, que está aqui, ó, 0,1, e o KI é 3,6 vezes 10 a menos 10. E agora, que equação que eu uso? Como é que eu sei que é essa equação? De novo, 10 elevado a menos 10 é um valor muito pequeno. Se é muito pequeno, o que eu tenho? Nada mais, nada menos que um ácido fraco.
certo? Então agora é só substituir letra por número. Só que agora, no lugar do KI, eu tenho 3,6 vezes 10 a menos 10, o alfa eu não sei, e eu tenho a concentração que é menos 1. Jogo para lá dividindo, não é isso? Para ficar mais fácil, eu vou dividir 3,6 por 0,1. Por quê? Porque daí vai dar 36. E 36 é muito mais fácil tirar da raiz, porque se sabe que tem o alfa ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz quadrada disso, né? Então, raiz quadrada de 36 é 6 e 10 a menos 10 é 10 elevado a menos 5, porque vocês lembram que sempre que você tiver um expoente dentro de uma raiz, é só dividir ele por 2, certo? Mesmo raciocínio para debaixo, olha só. Alfa eu quero, concentração, só que agora é 0,001. E a constante continua a mesma, não é isso? Então vocês percebem que se a constante permaneceu a mesma, certo? A concentração diminuiu, o alfa tem que aumentar. Lembram do raciocínio que a gente fez no exercício anterior? Se a concentração diminuiu, o alfa tem que aumentar. Vamos ver se isso realmente acontece. Então, continua sendo ácido fraco, continuo usando a mesma equação, substituo, né, nos valores, o KI fica 3,6 vezes 10 a menos 10, e no M eu coloco 0,001, certo? Mudando aqui, o que aconteceu? Vai ficar alfa ao quadrado igual a 3,6 vezes 10 a menos 10 dividido por 0,001. Fazendo a conta, 36.000 vezes 10 elevado a menos 10, que vai dar quanto? Tirando da raiz, 60 vezes 10 a menos 5. Nossa, professor, você falou que ia aumentar? É, aumentou, deu para perceber que aumentou. Só que eu não posso deixar assim, né? Eu tenho que deixar em notação científica. Então, vocês lembram que esse zero aqui vai ter que vir para cá, não vai? Então, 10 a menos 5 fica 10 a menos 4. E aí está pronto o nosso exercício. Tá certo? Entendido? Espero que tenha ficado bem claro agora a constante de ionização. Tá? Será que tem mais um? Vamos fazer mais um só para, né? O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina, é um ácido orgânico fraco, olha, já falou que é fraco, cuja fórmula será representada por HASP, que significa aspirina, né? Numa solução aquosa de 0,1 mol por litro de ácido acetilsalicílico, que apresenta uma concentração de H+ de 0,04 mol por litro. Calcule o Ka. E agora, o que eu sei? Bom, eu sei que o meu H+ é 0,04 mol por litro. O que eu sei mais? Que a concentração do ácido é 0,1 mol por litro, certo? E agora, como é que eu resolvo, né? Já que eu quero a concentração, a constante. O que eu faço? Bom, o que é mais fácil? Eu acho o alfa. Por quê? Porque eu sei que eu tenho a concentração de H+, eu tenho a concentração total, só falta achar o alfa. Achei o alfa, deu quanto? 0,04. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação, certo? Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração. Por quê? Eu tenho a concentração. Então vai ficar quanto? 0,04 ao quadrado vezes 0,1, que está lá, minha concentração de ácido acetilsalicílico, não é isso? Faço a continha, deu 0,016 vezes 0,1, que deu 0,00016, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Ah, mas eu não gosto de fazer desse jeito, professor. Tá bom, então vamos fazer pela tabelinha, certo? Então vamos lá. O que eu sei? Mesma coisa, olha só. Eu sei que no início eu tenho 1 mol de ácido, certo? 0 de H+, e 0 de ASP-, certo? E o que eu tenho? O exercício passou o quê? Né? Porque eu sei que tem que ser proporcional. O exercício me passou o quê? 0,04 mol por litro de H+, certo? Bom, se eu tenho 0,04 mol por litro de H+, também vou ter a mesma coisa de ASP-, certo? Com isso, o que vai acontecer? Eu sei que proporcionalmente vai ter que ser 0,004. Por quê? Se lembra, ó, aqui ó, a proporção tem que ser a mesma. Se aqui é 1,004, 1,004, 1,004 também. Independente se eu sei o alfa ou não. Tá? Então o alfa agora para mim é descartável aqui na tabelinha. Certo? E aí o que acontece? O que vai acontecer no equilíbrio?
continua 004, continua 004, e aqui, como praticamente não ocorreu nenhuma variação, continua 0,1. Lembra? Se eu for fazer a continha, 0,1 menos 0,004, vai dar 0,0996. É praticamente 0,1. Então eu não preciso me desesperar quando for um ácido tão fraco assim. E eu tenho esses valores. Achei esses valores, vou jogar onde? Na equação, né, gente? Certo? Onde fica os reagentes em cima, os produtos em cima, H+ vezes a SP- sobre o ácido que está embaixo. Lembre-se sempre, produtos em cima, reagente embaixo, não é isso? Aí eu vou trocar a letra por número. Coloco 0,004 multiplicado por 0,04 sobre 0,1. O que isso vai me dar? Isso vai me dar exatamente 1,6 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,1, que nada mais é do que exatamente o mesmo valor já calculado anteriormente. Tá? Espero que agora todas as dúvidas tenham sido sanadas e espero que a constante de ionização tenha sido bem entendida por vocês. Até!